Finalmente, o meu bias lançou seu tão antecipado álbum, preparados para submergir pelos pensamentos do senhor Kim Namjoon. E aí, seres humanos, tudo beleza? No vídeo de hoje, eu tô muito ansioso porque estamos aqui para reagir e analisar ao álbum Índigo do nosso querido Namjoon. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Caldeira, eu sou músico e seja bem-vindos ao meu canal. Índigo na paleta de cores é uma cor que se encontra entre roxo e outros tons de azul. Então eu tentei vir com o mais próximo possível que eu achei da cor do álbum para a gente poder submergir por esta experiência. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Eita. Ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Essa é a voz de Young, um dos artistas contemporâneos sul-coreanos mais conhecidos e a pessoa que dá nome à música. O artista é conhecido por suas pinturas abstratas em grande escala que combinam efeitos de manchas azul ultramarino, índigo. Já começamos com referências, não é mesmo? E se o não colocou é porque tem uma grande importância, assim, na trajetória artística dele, com toda certeza. Legal que tem essa pegada hip hop já ali na... Oh. Ele tá cantando com bastante determinação, né? Vamos ouvir mais um pouco, eu quero ver onde essa faixa vai dar. Uma coisa que eu quero tentar fazer aqui é tentar ouvir a música toda pra depois eu fazer a análise, pra poder pegar toda a experiência como um todo, sabe? Principalmente por ser um Namjoon, eu tô bem pés no chão hoje pra poder analisar, fazer uma análise perfeita, assim, sabe? Eu não quero fazer nada errado. Ok. Olha isso. Não. Isso define. Eu quero me tornar humano antes de fazer arte. Eu acho que o que define toda a lírica que eu vi até agora da música é simplesmente essa parte, sabe? Porque aqui o Namn ele tá cantando sobre voltar a ter contato com esse eu dele mais forte, né? Esse eu dele que talvez ele não tivesse mais uma conexão. E aí ele canta com bastante determinação, né? Por exemplo, essa frase, eu quero ser humano antes de fazer alguma arte. E aí ele canta, tipo, com esse tom e essa determinação sobre essa batida de boom bap, que é um dos subgêneros do hip hop. E é muito legal porque o Nam, ele nunca explorou
esse subgênero do hip hop. Então, é muito legal. E o que é boom bap, Roberto? É justamente esse gênero, subgênero do hip hop que é caracterizado por esses tambores, bumbos e caixas bem evidentes e também por esse uso constante de samples, que no caso aqui foi usado justamente uma das falas do Ian, que é um dos artistas que não homenageou aqui na música, né? Então, isso é muito legal mesmo. E ainda na faixa, o Namjoon, ele sintetiza justamente sua apreciação pela arte contemporânea coreana com hip hop e o R&B, justamente ali dos anos 90. Então isso é muito legal. É bem a cara do Namjoon, na real. Quando eu imaginava que ele traria algum tipo de influência assim dentro da discografia dele. Então eu tô bem feliz porque é um tipo de música que eu gosto bastante. Então, só amores. E é muito legal também porque ele consegue encontrar um ponto sonoro bem interessante, que é justamente é, ele pegar essas influências dos anos 90, mas justamente fazer elas serem atuais. Então isso é bem legal. Porque a verdadeira beleza é uma verdadeira tristeza. 먼저 사람이 되라 예술할 생각 말고 놀아 느껴 희노애락 What it did with the techniques What it did with the skills What it did with all the words in your lyrics that you can feel 나 단순히 말한 진리가 뭔지 몰라 다만 그저 찾아가는 예우이 나의 속도와 방향일 때 But to me you the fucking contemporary 여전히 이곳에 살아서 흘러 permanently 이 모든 경계 위에서 Além disso, ele começa criticando o capitalismo também, Namjoon sempre sábio nas palavras. Muito sábio, muito, 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 muito. Referência ao imperador e ditador Júlio César. A chama cintilante cairá algum dia, assim como o reinado de César. Tem até aquele ditado de César, né? E a participação e esses vocais do featuring na música deram toda a diferença. Esses back vocals ficaram muito legais. E E eu entendo completamente isso que ele tá falando aqui, porque quando se é artista, às vezes a gente perde a conexão conosco, com nós mesmos, e a gente acaba fazendo as coisas no automático. Então, faz sentido às vezes, assim. Eu acho que muitas das melhores artes vêm da tristeza, né? Então não tá. Assim. E também falando disso, né? Porque a verdadeira beleza é uma verdadeira tristeza. Então, as melhores artes vêm de lugares totalmente tristes, mas são lugares verdadeiramente tristes, né? E justamente vai ser criado para formar uma verdadeira beleza no final, né? A dor em movimento. Gostei muito dessa sonoridade. É muito a cara do Namjoon, né? Eu segurei aqui para algumas minutos já na primeira faixa. Ok. Depois eu vou pesquisar melhor o que ele tá falando aqui, né? Porque com certeza vai acrescentar muito dentro da lírica da música, né? Do significado dela. Muito legal.
Uh. Still life é um termo usado para a natureza morta, que é um tipo de pintura e fotografia que se representa os seres ou objetos inanimados como frutas, flores e taças. I got it. Uh. Ele já tá se comparando, né? É engraçado que assim, a música acabou de começar e ele já tá se comparando a uma pintura em exibição constante, sabe? Porque ali no significado inicial, né, antes de começar a música que foi falado, ele já, tipo, só dele falar eu sou uma natureza morta, ele já dá o sentido da coisa de tipo, é isso, sabe? Ó, eu sou um quadro de natureza morta, mas estou me movendo, sabe? Tipo, já tá criticando a fama também, sabe? Tipo, as pessoas estão sempre me olhando, sabe? Eu pareço uma natureza morta. Parece que eu tô no museu, porque todo lugar que eu vou, vão saber quem eu sou, sabe? Uma fungada agora que é triste, na real. Roberto, se recomponha, cara. Não vai chorar já na segunda música. Carol. É complicado, né? Nossa, essa é muito boa. Nossa. A vida é melhor que a morte, irei provar. Quem diria, né? É, é até uma resposta a algumas músicas dele mesmo. Que evolução. E é muito real isso de tentarem colocar eles em molduras, não só o Nam, como todos os outros 6. Porque justamente não querem deixar eles crescerem, né? É justamente o que o Nam falou ali no Festa. Quando a gente se tá dentro de uma indústria do K-pop, parece que eles não querem que você cresça e evolua. Eles querem que você fique justamente dentro dessa moldura, dessa caixa, por tempos em tempos, justamente porque é o que movimenta a indústria, né? E não querem deixar a gente ir. É uma faixa bem upbeat. Uma faixa bem upbeat de hip hop, é bem rápida, né? É mais rápida do que Young. Ei, ei, ei. Oh! Ó o Jazz entrando com o Anderson. Nossa, que mescla interessante. Nossa, muito interessante essa mescla mesmo. Oh, meu Deus. Tá. Por mais que ele justamente
Esteja observado, ele fala assim, quer saber, foda-se, eu vou evoluir, vou crescer, por mais que tudo isso esteja ao meu redor, e por mais que, sabe, eu não vou ter mais a privacidade que eu costumava ter, sabe? E eu nunca paro, então vamos nessa. Nossa, que música gostosa, que música boa, e fica na cabeça, Still Life, I want, né? Como eu disse anteriormente, em Still Life, o Nam, ele justamente compara a sua vida a uma pintura em exibição constante, né? E Still Life fala justamente sobre você seguir em frente de seus próprios objetivos, ou adversidades que apareçam durante o caminho. E é você liberar, tipo, se permitir e se liberar dos arrependimentos de ontem e justamente das expectativas do amanhã. É aquilo que o nome falou ali num dos trechos. Você não pode me trancar em uma moldura, eu tô me movendo. Então ele fala justamente sobre isso, que nada vai impedir ele dele evoluir e ele justamente não tá se colocando, não tá colocando expectativas para amanhã e e muito menos, tipo, quer dizer, e justamente se liberando dos arrependimentos de ontem, né? Porque ele é um ser humano como muitos outros, então ele também pode errar, mas ele também pode seguir em frente para evoluir. Então, isso é muito legal. E a presença do Anderson ali no refrão é incrível, acompanhado por essa explosão de jazz. Então temos uma faixa upbeat de hip hop com um toquezinho ali do jazz, e eu gostei como o Nam conseguiu fazer o Anderson vir justamente para a faixa, trazendo a identidade dele e se unindo com a identidade do Nam. Então ficou uma mescla muito interessante, justamente como eu disse ali em Yan, que ele conseguiu fazer um ponto sonoro muito interessante das influências dos anos 90 com ali a sonoridade atual, né? A sonoridade da moda. Então, muito legal. O Namjoon, ele cresceu ouvindo Tablo, né? Então, não imagino a felicidade pra ele justamente fazer uma colaboração com ele, né? Oh, legal essa percussão e essa bateria gravada, é bateria real, não é eletrônica. Faz tanto tempo que eu não ouço uma bateria dentro do K-pop, tipo, bateria gravada mesmo, não de computador. Uau. E esse baixo acompanhando. É um álbum bem diferente de Mono. Muito diferente. A confiança aqui é inigualável. Uh, peraí. Eu não vou sobreviver até o final desse vídeo, cara. Pera aí, deixa eu voltar. Esse verso dele ficou muito bom do Tablo, você é louco? E, tipo, é muito real. Eu tô levando essas letras pra minha vida também, como filosofia de vida.
Então eu tô só absorvendo tudo, sabe? A indústria pisa a singularidade, os impactos individuais esfriam. É isso, cara. A indústria só quer lucrar. E pra onde vai sua individualidade? Você se desconecta mais e mais de você mesmo pra poder vender. Tendo um fogo maior, sua vida é muito melhor que isso. Burn it up. Parece que temos a irmã de Arson. Let's burn. Burn. We got dynamite in your DNA. Vocês queriam referências? Pois aqui está. Ei, ei. Live your life. Que lindo. Eu não acredito que acabou. Meu Deus, como é que tá minha cara? Deve estar tudo inchado. Ufa. Estou vivo ainda. Eu acho que o Namo e o Tablo, eles compartilham muita sobreposição quando se trata de textura artística, o que é muito interessante. Eles têm justamente essa introspecção profunda e essa honestidade deliberada, que são duas marcas muito registradas dos artistas, mas isso não quer dizer que All Day seja justamente uma colaboração melancólica ou pensativa que a gente poderia esperar no sentido de muitas reflexões. Ela é uma faixa bem direto ao ponto. É uma faixa otimista, mas não de uma forma que pareça deslocada em um álbum do BTS, por exemplo. Mas as faixas com o Tablo e o Anderson, elas incorporam e flertam com elementos pop mais diretos do que normalmente a gente veria num material solo do BTS. Então é bem diferente e bem legal. A letra de All Day fala muito sobre como ele se sente, né, aprisionado em regras que não permitiam que ele vivesse como ele queria ou simplesmente falar o que ele pensava. É como diz ali um dos versos da letra, se comporte. Então agora ele tá conseguindo se soltar dessas correntes, sair da caixa, Jack in the Box. Alô, Jack in the Box. É um paralelo assim, All Day e Arson, assim, são elas são diferentes, mas se completam ao mesmo tempo, porque elas nunca vão ser iguais, porque são perspectivas e sentimentos totalmente diferentes, tanto do Nam quanto do Hobby. Mas é o mesmo sentido, sabe? Então, agora ele tá conseguindo se soltar dessas correntes e esse álbum inteiro reflete totalmente, né? Esse álbum até agora reflete totalmente os sentimentos e as características do Nam e nada mais, sabe? Então aqui ele foi simplesmente livre. E é um impacto muito bom. É o que ele fala, live your life. Viva a sua vida independente, sabe? É ele justamente saindo dessa moldura. Então é bem legal. E é aquilo que ele falou, né? É uma verdadeira tristeza e uma beleza triste, né? Porque a música ficou muito boa, mas veio de um lugar totalmente profundo pra ele, sabe? Então isso é bem. É tipo um tiro. Fazer o quê? One, two.
Acústica. Podemos perceber. Já podemos perceber os nuances vocais do Nam. 수많은 가수들과 오고 야만한 아침과 각자의 방식들로 스스로만 맞추어가요. 공원에 가지 않으면 안 돼요. 난 자연의 색이 좋아요. 어차피 다시 가면 문제예요. 너도 그게 필요할걸요. 어릴 적 풀린 새 기억나요. 꽤나 새삼스러울걸요. 그래요 그냥 잊고 살아요. 여기 모두가 바본걸요. 수많은 가시들과 오고야 많은 아침과 각자의 방식들로 스스로를 마치해가요. 수많은 가시들과 오고야 많은 아침과 각자의 방식들로 스스로만 맞추어가요. Ok. Pera aí. Tem que repor a água que eu tô perdendo, né? Meu Deus do céu. A gente tem aqui Forgetful, que é. Ela me levou pra vários lugares agora. De verdade. É. É uma balada de violão, né? Que a gente pode ver que foca muito nos nuances vocais dos dois artistas. Em que justamente a música ela transmite, né? Esse registro mais grave e rouco do Nam. E a música é sobre você esquecer as mágoas de pessoas que tiveram mal. Eu acho que justamente um dos caminhos para amadurecimento é isso, né? Quando você simplesmente olha para aquela pessoa que algum dia você sentiu alguma coisa ou raiva, simplesmente não sentir mais nada e tipo, vai viver sua vida, sabe? Eu só não quero você presente na minha. E é muito louco pensar em todo o ciclo que se vive para chegar até nesse ponto, né? De amadurecimento, porque é como eles estavam falando de espinhos ali na música. É, é um amadurecimento, mas também pode te fazer uma pessoa mais fria, sabe? Então, é uma faixa que é bem forte. Porque é a realidade. Isso acontece. Vamos pra próxima, então. I get a feeling sometimes that I can't get close enough to you. I feel it most in the nighttime, even though that's when I'm close. Essa aqui é toda
confessional e sedutora, não é mesmo, senhor Kim Namjoon? Yeah. É completamente uma faixa R&B aqui, muito legal. Oh, a vibe dessa é muito boa. Referência sexual, mas também pode ser um estilo de dança. Pode ser um estilo de dança, porque eu conheço. Uma amiga minha dançava. Mano, eu não acredito que eu tô chorando tanto em uma manhã. Com essa bateria que entrou junto com a guitarra. Opa, spoiler. Não. Nossa, é muito diferente da parte 1 de Change, meu Deus, cara. What the fuck? Enfim, vamos voltar pra Closer. E o que falar de Closer, não é mesmo? Pra quem achava que o Nam Nam era virgem, a Tri, né? Pra quem achava que o Nam Nam era virgem, ele não é, não, galera. Ele tem as maldades. Então, Closer é uma música R&B e ela é linda. Ela é muito confessional e sedutora, porque embala liricamente esse desejo de estar o mais fisicamente próximo possível de alguém que você gosta, né? Mas aqui, esse tipo de desespero puro, ele parece totalmente humano, mesmo que romântico. Ou seja, é como você cantar sobre a vida. Quer dizer, sobre você cantar sobre a vida ou sobre o amor. Essa sensação de estender a mão, mas não ser capaz de pegá-la, sabe? Então, é bem legal. Porque fala sobre. Bom, enfim, fala sobre isso, né? Você está perto, mas está tão longe ao mesmo tempo. É isso. Vamos pra Change agora, meu Deus do céu! People change, everything change. Yeah. Things change, people change, everything change. Wise word. Wise words. Palavras espertas. That's the world shocking. Yeah. I can't believe how Nossa, cara, essa batida eletrônica muito industrial. Muito que o Robbie fez ali em More. Só que aqui é uma pegada bem mais eletrônica ali. Ele fundiu o industrial com as influências do rock, mas muito diferente, muito. Tem bastantes elementos ali alternativos também da música eletrônica. Muitas transições e voltas e mudanças de BPM diferente. E ele tá cantando. What the fuck? What the fuck? Mudou pra piano e jazz do nada? Kim Namjoon. É como se fosse um interlude na real essa faixa. Será que Lonely vai vir nessa pegada? it's no strange. E ele tá bem amargo nessa faixa, cantando sobre as mudanças. Mas faz parte. E eu acho que é até um. O que torna a gente amargo também foi o que eu falei em Forgetful. Porque as coisas mudam e é um pouco frustrante saber que tudo muda às vezes também. Porque a gente tem que evoluir junto também, né? Então, às vezes, a gente tem medo de perder aquilo que a gente tem em mãos. Porque é frustrante, porque às vezes a gente pode estar tendo uma vida muito boa. Só que as coisas mudam, né? That's the world shocking.
E a forma do mundo, exatamente. Don't you get it style? Someday great grief will come for you. And then you're not tough. You keep love someone like I do. That's all I can say. Que pesada é essa também.